Olá, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica, meu nome é Aline Daroni e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho mediúnico. Então eu já trouxe no canal algumas questões sobre a mediunidade, como o que fazer quando você descobrir médium, dicas de como se descobrir médium, outras dicas mil que eu dei aí sobre o assunto. Mas agora eu quero falar sobre o trabalho mediúnico. Eu acho que ele é muito importante a gente falar sobre ele, porque por incrível que pareça, traz muitas dúvidas, porque as pessoas elas não sabem, elas sabem que são, mas elas não sabem o que fazer com aquilo. E isso é fundamental a gente ter um direcionamento, porque não existe uma regra, mas a gente tem que começar a pensar às vezes fora da caixinha e ver a quantidade de probabilidades que nós temos e muitas vezes a gente não enxerga. A primeira coisa que eu tenho que falar sobre o assunto é que o estudo, ele continua sendo fundamental. Então, mesmo que você descobriu que você é médium, você já estudou sobre o assunto, você já está a par disso, o estudo ele não se esgota. Você vai ter que estudar para o resto da sua vida. Por quê? Porque nós evoluímos. Então, nós como ser, como uma pessoa dentro da sociedade, nós como profissionais, nós como pais, como mães, como os filhos, nós vamos evoluindo. E na espiritualidade e na mediunidade, nós também evoluímos. Então, nós precisamos estar a par a todo momento do que está acontecendo, mais informações sobre o assunto, mesmo porque nós estamos no momento de transição planetária. Nós estamos no momento em que cada vez mais a concepção da vida ela vai sendo mais sutil, ou seja, nós vamos percebendo que existem coisas além daquilo que nós vemos. Nós vamos percebendo que existe a quarta dimensão, que existem vidas fora do planeta, entre outros tantos conhecimentos que estão ampliando aí a nossa mente. Então a mediunidade é uma outra faculdade, é um outro ponto que também vai evoluir. Quanto mais nós evoluímos nessas concepções que eu trouxe, mais a mediunidade também vai se tornar natural, muito mais fácil, e também ela vai tomando outras formas. E que é importante, então, a gente estar sempre atento a isso e não fechar a cabeça sobre esse assunto. A segunda coisa muito importante sobre a mediunidade, gente, é nós estarmos constantemente se conhecendo. Então, dando continuidade ao pensamento de que tudo evolui, nós também temos que estar atentos à nossa evolução, a quem nós somos, né? O que é nosso, o que não é nosso. Por quê? Porque a mediunidade é uma comunicação, né? É um contato com o mundo espiritual, em que nós somos uma ponte e que a gente tem que perceber, sim, se aquilo é legal, se aquilo não é legal, se aquilo faz parte daquilo que você quer trabalhar ou que você não quer trabalhar. Você decide o que você quer aceitar ou não. Se você é o telefone que vai ser usado, você decide se vai completar a ligação ou não. E isso é muito importante ter em mente. Então, nós não somos marionetes. Nós somos um mecanismo que pensante, com livre-arbítrio, que nós temos total poder sobre essa faculdade. E tá para ter esse total poder, para nós estarmos cada vez mais conscientes sobre ele, é muito importante o conhecimento pessoal, o seu autoconhecimento. O quanto você sabe de você, o quanto você sabe do que você quer e que você não quer para se colocar os limites necessários. E é importante sim você ir vivendo a mediunidade, experimentando e colocando limites. O limite é algo fundamental que você vai precisar colocar tanto na sua vida, no seu dia a dia, que nós já somos, né, necessário a gente colocar os nossos limites na nossa vida, no trabalho, na família, nas relações humanas, como nós também temos que pôr limites na nossa relação mediúnica. Então é muito importante a gente também saber disso. Outro ponto, gente, o terceiro ponto que eu também acho fundamental lembrar é que mediunidade, ele não está necessariamente ligado à glória, ou a confetes, ou a reconhecimentos, tá? A mediunidade é uma faculdade que inicialmente se fala muito em oportunidade de resgate, ou seja, que os médiuns, eles são as pessoas que mais precisam resgatar e foi dado esse mecanismo para elas,
para que elas potencializem o trabalho, elas potencializem a possibilidade de resgates que elas precisam. Então, na verdade, o médium, ele é o mais necessitado de todos, né? Se for sair da lógica básica da mediunidade. Mas é claro que tem mais questões aí envolvidas, né? Mas o médium e a mediunidade, ela não pode ser tratado como algo fantástico. Nós temos hoje muitos médiums, com certeza, trabalhando aí para o bem, trabalhando com o contato mediúnico, como sem contato mediúnico, e eles estão no anonimato. A maioria de nós estão nos anonimatos. Mesmo aquelas pessoas que não são médiums, né? Tem muitas pessoas boas aí que trabalham. E eu acho que esse é o grande ponto. Mesmo quando ninguém estiver olhando, você precisa ser uma boa pessoa. Então, mesmo quando ninguém estiver olhando a sua mediunidade, você precisa ser um bom médium. Esse é o grande ponto que a gente tem que lembrar. Se você imagina que ser médium é porque vai trazer o fantástico, as pessoas vão ficar curiosas, né, e tudo mais, e você trabalha em cima disso, a sua mediunidade, ela vai ser limitada à curiosidade. Ela não vai desenvolver o potencial de amor fraternal que ela poderia desenvolver. Então, você tem que entender que a mediunidade não é um mecanismo de entretenimento. Não deveria ser, tá? Ela pode ser usada para coisas muito mais potenciais humanas. E é esse, pelo menos, a minha função. Quanto mais eu estudo e gostaria de falar sobre o assunto, trazer para esse direcionamento da gente desenvolver essa capacidade para ser um ser humano e para também potencializar as pessoas à nossa volta e fazer o melhor possível. Mas lembrem, a maioria dos médiuns, a maioria das pessoas do bem, elas são anônimas. É claro que existem aqueles que se destacam, mas é porque realmente são pessoas, assim, que fogem muito fogem muito de uma linha normal, né? Que é o Chico Xavier, o Divaldo Franco. E garanto para vocês que a vida deles não foi fácil também. São vidas muito difíceis, são bombardeados a todo momento de descrença, de ódio, de tantos outros sentimentos, como de uma admiração exacerbada, e eles têm que lidar com o próprio ego. Então, gente, não é fácil, tá? Não é agradável. Então, nós não temos que buscar, como trabalhador mediúnico, esse tipo de reconhecimento, o reconhecimento do fantástico, o reconhecimento que, ai, que legal, ai, que divertido, ai, você vê meu avô, vê minha avó. Vamos fugir um pouco disso, a ideia não é essa. Então, se você quer ser um trabalhador do mediúnico, você entenda que a mediunidade é uma faculdade para a fraternidade, é para o bem. Evite cair nessas tentações, porque essas tentações que são humanas, elas elas tiram a gente do caminho que talvez fosse o melhor caminho para nós. Mas realmente, quem vai saber o que é melhor para você é você mesmo. Aqui é só uma dica de como eu entendo que a gente pode tentar caminhar para ter o melhor trabalho mediúnico possível. Outro ponto muito importante é que o trabalho mediúnico, a gente sempre é orientado a trabalhar quando é ostensivo, ou seja, quando você vai fazer uma psicografia, uma psicofonia, você realmente vai fazer um trabalho de desobsessão, um trabalho de comunicação, de recado, ou um trabalho, né, mais elaborado. É muito fundamental que ele seja realizado em locais preparados, em locais que já são prontos para isso, como em centros, em terreiros, em grupos especializados nisso. Por quê? Porque é necessário preparar o local, tanto na psicosfera quanto no material também. Por quê, gente? Porque quando nós evocamos, quando nós trabalhamos, quando abrimos nosso chakra, quando nós estamos predispostos a um trabalho, é como se a gente ligasse um grande holofote. Então a gente ficaria muito em evidência. Então chama muito a atenção. Então chegam espíritos de todos os tipos e eles ali vão se ter diversas intenções também. Então imagina você fazer esse grande holofote na sua casa,
ou no seu trabalho, não é interessante, porque você não vai saber lidar com isso depois. Quando você faz num local em que você está preparado para isso, o plano espiritual já fez o trabalho lá e que vai proteger tanto os espíritos que vão visitar para receber ajuda, para ouvir a palavra, como também os médiuns que vão trabalhar e as pessoas que vão assistir. Então, eles preparam todo o ambiente para que todo mundo que estiver ali presente seja protegido, esteja sempre apto para um trabalho produtivo e que não traga sofrimento posterior, ou obsessores, ou questões ali que você não saiba lidar. Então, nós temos que evitar, sim, fazer um trabalho ostensivo, mediúnico, em locais que não são locais propícios para isso, para que a gente não fique suscetíveis a resquícios e consequências disso futura, e que a gente não saiba controlar, tá bom? Aline, eu moro em uma cidade que não tem um centro de Umbanda, não tem um terreiro, não tem um local que eu consiga fazer a minha mediunidade, consiga trabalhar a minha mediunidade. Como que eu faço? Eu nunca vou poder trabalhar a minha mediunidade? Gente, não é isso. Como eu falei, nós temos que esse trabalho mais ostensivo, nós temos que fazer dentro de um ambiente preparado. Mas você é médium, não tem como você apagar isso de você, né? Então utilize a sua mediunidade como uma percepção, como um sétimo sentido. Esse sétimo sentido vai te guiar na tua vida da melhor forma possível. Ele vai guiar conforme aquilo também que você está direcionando a sua mediunidade. Então, se você direciona seus estudos, seu autoconhecimento, a sua mediunidade para as questões fraternais e você utiliza esse potencial, ou seja, você abre esse polo mediúnico, você dá ouvidos, você dá seus olhos, você dá suas percepções para o bem, ela vai cada vez mais se desenvolver esse sétimo sentido na sua vida. Então você vai saber falar a palavra certa na hora certa com a pessoa que precisa ouvir. Você vai saber quando tem que ir para um lugar ou ir para o outro. Você vai saber quando não atravessar a rua ou atravessar uma rua. Você vai ouvir o seu mentor com muito mais facilidade. Talvez você consiga enxergar um plano espiritual no momento em que você precisa enxergar. Então, você vai ter as percepções mediúnicas necessárias nos locais necessários quando for produtivo. Portanto que você entenda que ela faz parte de você e que você vai cuidar dela com todo o carinho que você cuida também de como está a saúde da sua vista, como está a saúde do seu paladar, da sua boca, do seu ouvido. É a mesma coisa. Então você vai tratar dela para que ela possa cada vez mais favorecer a sua sensibilidade mediúnica. Porque se você fortalecer essa sensibilidade, você vai perceber que ela vai estar constante na tua vida. Ela vai estar desde o momento que você acorda, até o momento que você dorme, até o momento que está dormindo, e seu espírito faz a projeção astral. Então, ela vai estar presente todo momento com você. Portanto, que você entenda que ela é mais uma faculdade que você tem que cuidar da sua saúde mediúnica. E aí você vai utilizar ela no seu dia a dia. E isso não deixa de ser um trabalho mediúnico. Por quê? Porque você traz a comunicação contínua, a percepção contínua dela com você. E ela pode ser, sim, um instrumento de muita fraternidade, de muito amor e de muito direcionamento para a sua vida. Lembrando, por último, eu já falei isso, mas é importante falar de novo. Não busque a glória, o fantástico, o maravilhoso. Não é essa a função. A função da mediunidade é se doar. Quando a gente pensa que a gente tem uma forma de mostrar para as pessoas, ou pelo menos de ter a percepção e ter a certeza de que nós não somos só isso que aparentamos ser, que existe algo, muitas coisas mais sutis que estão aí, e você pode ser um porta-voz disso, você pode ser uma pessoa que nas suas atitudes vai mostrar isso. Não perca essa oportunidade, né? Trabalhe todos esses pontos que eu trouxe aqui, para que você possa trabalhar a mediunidade também em todos os pontos da tua vida, e você vai ver que você vai acabar sendo uma melhor pessoa e um melhor médium. Espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado de alguma forma.
Lembre que quanto mais preparado você está, mais maduro você está, o trabalho sempre aparece. Tá bom? Espero ter ajudado. Então, um grande beijo. E se gostou, coloca o joia. Me siga se você ainda não me segue. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!